Olá, queridos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Primícias do Casamento. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. São 11 horas da manhã e o Primícia está no ar pela segunda vez no dia de hoje, porque às 7 horas da manhã já tivemos live de gratidão. Gratidão ao máximo. Estamos no quinto dia. A Alessandra tem liberado conhecimentos fantásticos sobre esse tema. E, aliás, nós temos recebido cada depoimento, cada testemunho, cada mudança, cada virada de chave fantástica. Olha, eu não sei se você está participando, mas você está perdendo, porque já aconteceram, inclusive, milagres nesses 5 dias de gratidão. E a gente tem isso registrado, tá? A gente pode mostrar para você. Sem mostrar o nome da pessoa, mas a gente pode mostrar alguns depoimentos. Só você entrar lá no grupo, que você já vai ouvir, já vai ler alguns desses depoimentos lá no nosso grupo. Não é isso, Alessandra? É isso aí. Bom dia para você que está entrando conosco agora. E para quem já esteve de manhã, bom dia novamente. Inclusive, Ivan, eu acabei de receber aqui um áudio, né, com depoimento maravilhoso. Porque, como eu falei na live, a gente sabe que tem muitas pessoas que não gostam de se expor e manda somente no privado. Pode continuar mandando que eu ouço tudo, eu leio todas as mensagens, é um privilégio para mim, gratidão. Eu recebi algumas, na verdade, né? Agora na parte da manhã. Mas agora, antes de eu fechar a porta aqui, eu estava ouvindo mais um maravilhoso. Imagine a seguinte situação. É um dos testemunhos que a gente leu, recebeu, né? A pessoa, 5 meses desempregada, todas as portas fechadas. Ela começa a fazer o processo de gratidão ao máximo. E em 3 dias, ela tem 2 empregos agora para escolher. Foi chamada para 2 entrevistas, uma já foi aprovada, a outra está no último processo, e agora vai poder escolher entre 2 empregos quando não tinha nenhum. Isso aí já acho que já entra na categoria de milagre, né? Mas são verdadeiros milagres. A nossa vida é um milagre, né? Os instantes que a gente vive, os momentos que a gente vive é um milagre. E quando a gente foca no milagre, milagres voltam para a gente, milagres acontecem ainda mais. E tudo isso, gente, tem uma explicação bíblica e uma explicação científica. E são esses esclarecimentos científicos e bíblicos que eu trago para vocês nesse programa, nesse desafio de gratidão ao máximo por 7 dias, que na verdade é só o começo, né? É só o start ali de uma nova vida para você, de uma nova visão, de um novo estilo de vida, de um novo modo de viver. E é isso que o canal Primícias do Casamento traz para você. Restauração pessoal. Alessandra, mas o Primícias não é de casamento? Sim, mas casamento sem a pessoa não existe. Nenhum relacionamento sem pessoa existe. Então, para que haja casamento, para que haja família, para que haja relacionamento, é importante termos uma pessoa saudável, restaurada, para que tenhamos casamento, família, relacionamentos saudáveis e restaurados. É isso que o canal Primícias do Casamento está aqui disponibilizando para você que quer. Em que área? Todas as áreas. Área financeira, área emocional, área espiritual, área familiar, todas as áreas. A gente está pincelando aqui conteúdos a respeito de alguma área ou focando periodicamente do tipo 7 dias de gratidão, 7 dias na área financeira, 7 dias de melhora no relacionamento. Então, focando, às vezes é 21, né, Ivan? Às vezes é um mês, dependendo do assunto, do tema. Muitas de vocês aqui já participaram comigo, por exemplo,
de questões financeiras, né? Uhum. De treinamentos financeiros. Então, todas as áreas. Vamos lá, estamos aqui disponíveis para vocês e o tema hoje é? O tema hoje é como descansar no Senhor. Na verdade, nós já começamos a falar do tema da live de hoje. Já começamos. Por quê? O que é descansar no Senhor? Como descansar no Senhor? Os canais de restauração, nós, né, como um desses canais, falamos muito sobre isso. Você precisa descansar, você precisa deixar ir, você precisa relaxar, focar em você. Descansa, vai dar tudo certo. Terapeuticamente, a gente fala muito isso, né? Vai dar tudo certo. Se acalma no Senhor. Como eu vou descansar no Senhor sem verdadeiramente conhecê-lo, sem verdadeiramente confiar nele? Porque pense numa criança, né? Minha filha acabou de passar por aqui, estava aqui ainda há pouco comigo. Um aninho, ela vem correndo, gente, do degrau, o degrau está alto, e ela se joga, porque ela sabe que eu vou segurá-la. Às vezes ela se assusta, ela segura na minha perna, ela segura na perna da mãe, houve um barulho grande. E rapidamente ela pede colo. O que ela está? Ela quer se sentir protegida. Então ela se lança nos meus braços. Por quê? Porque ela confia em mim, ela sou o pai dela e que eu vou protegê-la. Ela se sente segura. Se você não confia no Senhor, se você não se sente segura nele, você não consegue se lançar nele. Esse é o caso. E não adianta dizer, eu confio, Ivan, mas é difícil. Eu me sinto segura, mas é difícil. Não, se é difícil, você não confia, você não se sente seguro. Fatos são fatos, não adianta trazer argumentos, porque é só você lutando contra você mesmo naquilo que você não quer enxergar. Então vamos para os fatos. Se eu não me lanço, se eu não me jogo, é porque eu não confio. Vou te dar outro exemplo. Eu, desse tamanho, vou correr e me jogar no colo da Alessandra para ela me segurar. Eu amo a minha esposa, mas eu não confio que ela vai aguentar me segurar no colo e não vai me deixar cair no chão. Eu não vou me lançar. É isso, é fato. O que eu sinto por ela não muda o fato da minha consciência, do meu entendimento, ter a certeza de que ela não vai me segurar e nesse ponto específico eu não confio nela. Eu não vou me jogar, não vou me lançar, não vou. Agora, se eu tiver que me jogar e tem lá um bombeiro, 1,90 m, forte, 2 bombeiros, se joga e está pegando fogo, nós vamos segurar, ele é um profissional. A minha mente já vai trabalhando, né, Ivan? preparado para isso. E eu vou e me jogo. Confio, porque eles estão preparados para isso. O Senhor está totalmente preparado para te segurar de qualquer altura, para te suportar de qualquer tombo, de qualquer situação que você possa ter. Mas é preciso que você se lance. Lembra o que está escrito lá em Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel para as águas profundas? Água no tornozelo, vai lembrando? Água sobre os joelhos, água na cintura, água nos ombros e submerso. Esse ponto, o da submersão, o mergulho em Deus, é o local onde Deus te quer, porque dessa forma ele assume todo o controle da sua vida, todo o controle. E você nesse momento não tem outra opção a não ser descansar, porque nada mais você tem controle. Eu diria que o deserto é bem parecido com isso. Eu mergulhei e eu, na verdade, não tenho mais controle de nada. Só que a maioria de nós fica tentando buscar um controle. Por exemplo, se você ficar se debatendo, tentando nadar, você vai cansar. E vai se afogar. Se tentar respirar, vai beber água.
Se tentar botar o pé no chão, não vai conseguir. Esse desespero te leva à morte. E se você relaxar e descansar, é quando a gente flutua, é quando a gente boia, é quando o Senhor nos dá fôlego além do normal, porque Ele está no controle de tudo. Aparece um barco, aparece uma boia, aparece o socorro, porque o Senhor nos dá o socorro. Então, é necessário, literalmente, descansar. Inclusive, Ivan, estatisticamente, a maioria dos afogamentos é pelo desespero, é por se debater. Sim. Porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade em simplesmente soltar o corpo e deixar a maré levar. Alessandra, não sei nadar. Ok, não precisa saber nadar, é só saber boiar. É só soltar o corpo que você vai boiar. Claro, né, gente? Guardar as devidas proporções das condições, né, que a gente está falando. Mas de forma geral, os afogamentos são por ficar se debatendo, por se cansar, por tentar fazer ações que não vão trazer um bom resultado. E o que acontece, né, nos casos de sucesso? Quando a pessoa está com uma boia e ela fica quieta, esperando, ela solta o corpo, e aí se tem uma correnteza, a correnteza leva um pouquinho para lá, leva um pouquinho para cá, mas a pessoa está ali tranquila, está boiando lá com a boiazinha dela, com o que ela tiver. E em casos em que não tem nem boia, mas a pessoa sabe boiar, então a pessoa mantém ali o comportamento de boiar e ela fica tranquila. Então, pode vir a maré, leva para lá, leva para cá, ela está indo junto. Ela não está fazendo esforço, ela não está se debatendo, ela não está tentando ir para baixo para colocar o pé no chão, porque não dá pé. Então, a maioria dos sucessos de salvamento é isso, é a pessoa que se lança, né? E, inclusive, quando uma outra pessoa chega para o socorro, se essa pessoa está se debatendo muito, está muito agitada, pode ser que ela afogue a ela mesma e a pessoa que foi salvar. Por isso, em que alguns casos, inclusive, quem está indo salvar coloca a pessoa num estado de desacordada. Porque em estando desacordada, tem uma possibilidade dela viver. E se ela ficar se debatendo ali, vai morrer os dois, vão se afogar os dois. Então, existem casos, né? Claro que tudo isso é feito por profissional, por pessoas muito bem capacitadas, deixa a outra desacordada para que possa fazer o caminho de volta, levando essa pessoa desacordada. Senão, a agitação dela, o debater dela vai afogar os dois. Exatamente isso. Ou seja, porque você não teve tranquilidade, porque você não confiou, porque você se desesperou com a situação. Agora vamos trazer para o nosso meio. Quando você se desespera no deserto, vê se não é isso. Me desesperei. Meu cônjuge foi embora. Vou atrás, choro, imploro para ele voltar, me humilho na rua, faço vergonha na rua, peço ajuda para todo mundo, para o pai, para o irmão, ligo para a sogra. Ou seja, esse ato de desespero... Fico inconformada, não aceito. Só empurra mais o cônjuge para fora. Porque eu ainda não vi relato de que nesse ato de desespero o cônjuge voltou. E se voltar, vai ser a confusão. Volta para sair no outro dia, volta para sair na outra semana, e briga, e fica pior, porque aí ele voltou e a gente teve uma briga pior. E aí agora ele me agrediu porque a gente brigou feio, ou eu agredi ele, taquei a panela na testa dele. Brigas. Não dá ideia, João. Não pode falar essas coisas, não. Ninguém tacou a panela na cabeça de ninguém. Não pode falar. Até porque as panelas de hoje estão pesadas pra caramba, né? Então, gente, não. No desespero, não dá. Desespero não é descansar. Descansar é confiar. Confiar em quê? Confiar na promessa. Confiar no que a palavra diz. Entender o que o Senhor diz sobre isso que eu estou vivendo.
povo de Deus já passou pelo deserto. E olha quem chegou à Terra Prometida e quem não chegou. Já parou para fazer essa analogia? De olhar para a Bíblia e entender quem entrou na Terra Prometida e quem não entrou? Eu te digo quem não entrou. Quem não entrou, 80% das pessoas que saíram do Egito não entraram na Terra Prometida. Foram as pessoas que não confiaram no Senhor. Porque chegaram diante de Canaã, diante da Terra Prometida, olharam o gigante lá e disseram: não, não pode ser. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Esses gigantes vão acabar conosco. Era melhor termos ficado no Egito. Não confiaram no Senhor. E 20%. 2 dos 10 espias, 20%, olharam e disseram assim: essa é a terra que o Senhor nos prometeu. Essa é a terra que emana leite e mel. Olha o tamanho das uvas. Olha o tamanho dos cereais, dos legumes. Olha o tamanho. É aqui mesmo. Ué, mas tá cheio de gigante. Ué, Deus vai nos dar força para botar os gigantes para fora. Porque eu confio no Senhor. Vai nos dar força, vai nos dar estratégia, vai nos dar condição. Vai fazer o gigante sair correndo sozinho. O Senhor vai resolver. É assim que nós devemos olhar para as notícias que chegam. Chegamos diante de uma situação que eu poderia retornar, mas agora a gente já falou sobre isso. A Amy está grávida. Ficou noivo. Vai casar. Casou com a Amy. Agora não tem mais jeito. Por quê? É só um gigante. É só um gigante que Deus vai te fazer vencê-lo. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Porque para Deus não há impossível. Não há impossível. Então, toda circunstância que se levanta é somente mais uma oportunidade para você demonstrar o tamanho da confiança que você tem no Senhor, para você descansar nele, para você provar a sua fé e crescer um pouco mais a sua fé, a sua vida espiritual, a tua intimidade com o Senhor. É para isso que servem as circunstâncias difíceis. E aí, nesse momento, Ivan, sabe como a gente vive? A gente vive um momento tão especial de entrega, de confiança, né? Que a gente vive assim, tá tudo certo, tá tudo bem. Se voltar, ok. Se não voltar, ok. Se voltar hoje, tá bom. Se voltar amanhã, tá bom. Porque o mais importante é o meu relacionamento com o Senhor. O mais importante é o que eu sinto do Senhor me tratando, me cuidando, porque muitos milagres acontecem ao meu redor no momento em que eu faço essa entrega, essa confiança, no momento em que eu entro nesse lugar de descanso. Esse lugar de descanso, ele é tão especial, ele é tão mágico, ele é tão divino, ele é tão sobrenatural, que você consegue viver, independente das circunstâncias, você consegue viver em paz, vivendo um dia de cada vez, resolvendo o que tem que resolver um dia de cada vez, resolvendo situação por situação, tratando, porque às vezes não é resolver, às vezes é só tratar, às vezes é só viver. Mas esse lugar de confiar, ele é incrível, ele é sobrenatural. E não é porque é sobrenatural que eu e você não temos acesso. Pelo contrário, ele foi feito para eu e você que somos humanos, que estamos aqui na Terra, que estamos nesse tempo. Esse lugar, ele foi feito para nós. E aí, quando estamos nesse lugar, uau, tá tudo bem. O que é que o marido está fazendo lá? Tá tudo bem, vai voltar agora, vai voltar depois. O mais importante não é isso. O mais importante é o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou crescendo, o que eu estou evoluindo, o que o Senhor tem me entregue. Quantas de vocês estão passando pelo deserto e, por exemplo, estão fazendo a formação dos sonhos, está fazendo o negócio do sonho, está vivendo o equilíbrio emocional dos sonhos, está vivendo um momento especial com os filhos, um momento especial com os pais. Quantas de vocês já estão vivendo isso? E se não estão vivendo, vão viver. Basta descansar no Senhor. Basta entrar nesse lugar de descanso que você vai viver isso.
E o marido é só um pontinho lá, gente. É só um pontinho. Vocês vão viver coisas extraordinárias e sobrenatural, que é o que o Senhor tem para mim e para você. E sabe o que é mais incrível? É que quando a gente entra nesse lugar de descanso, que de repente a gente entrou por causa do marido, entre aspas, por causa do deserto, entramos nesse lugar de descanso por causa do deserto. Depois a gente sai do deserto, Ivan. Mas a gente nunca mais quer sair desse lugar de descanso. Porque é uma evolução, né? E aí se cumpre essa frase aqui, ó. Uma mente que se expande jamais volta ao seu lugar, a seu tamanho original. Depois de encontrar esse lugar, como viver sem esse lugar de novo? Né? Tem até uma canção, um louvor, que diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos nunca mais... Em outro lugar não sabe viver. É isso, né? Descansar no Senhor é pisar no Santo dos Santos. Essa é a questão. Vamos, como é que eu chego lá? Entendi que eu não descanso, entendi que eu não aprendi a confiar ainda, entendi. Como é que eu chego lá? Intimidade, quarto, fechado, tempo de dedicação ao Senhor, foco em Deus e nas promessas, leitura, conhecimento da palavra. Conhecimento geral. Conhecimento geral. O que o Senhor fala sobre casamento? O que Deus fala sobre casamento? O que Deus fala sobre adultério? O que Deus fala sobre restauração? O que é ser esposa? O que é ser esposa? O que é ser marido? O que é ser filho? Filho do meu pai e da minha mãe, terreno, né? E filho do Pai Celestial. O que é ser filho do Pai Celestial e o que é ser filho do meu pai e da minha mãe terreno? Pois é. E para que chegar a esse conhecimento? Para que buscar esse conhecimento? Porque todo esse conhecimento vai fazer de mim e você uma pessoa melhor. Vai fazer de mim e você pessoas restauradas, pessoas em evolução. Evoluída nunca, né? Porque quando a gente falar assim, estou evoluída, acabamos. Em evolução sempre. Em evolução sempre. Então, uma dica muito importante é se abra para o conhecimento, se abra para o estudo, se abra para essa evolução. E aí, nessa evolução, eu falei assim, pesquisa, né, o que Deus fala sobre adultério. E aí, deixa eu logo abrir aqui um conhecimento para vocês. Porque aí talvez você vá lá e se depare que Jesus disse que posso me divorciar por causa do adultério. Então, meu marido adulterou. Deixa eu te contar uma coisa sobre o adultério. Porque vamos entender que a tradução do que foi escrito lá no original, que é a porneia no grego, fosse adultério. Não é, tá bom? Mas vamos trabalhar com a possibilidade de, porque é o que mais se fala no tempo de hoje dentro dos evangélicos da Bíblia. Então foi adultério. Vamos partir do princípio que sim, está correta a tradução e é adultério. E aí Jesus falou, então por adultério posso me separar. Deixa eu te explicar esse caso. Poderia, de verdade poderia. Se eu cumprir na risca, na letra, a lei sobre o adultério. Porque a Bíblia diz que quando alguém adulterava no Velho Testamento, a punição, a lei, era apedrejamento até a morte. Aí tá tudo bem então, porque se cumpre o que Deus disse. Casados até que a morte os separe. Fulano adulterou, foi cumprida a lei sobre ele, apedrejou, ele morreu, estou separado, posso casar de novo. Porque fulano morreu. Aí vem a minha pergunta. Nós vamos cumprir isso? Ou nós vamos esquecer essa parte e vou só a parte que me interessa, estou liberado? Só porque eu sei que você vai estudar, vai buscar.
Então, para que você não tenha confusão, não tem nenhuma liberação para o divórcio. Só para você entender. Porque essa a gente não vai cumprir. Sabe por quê? Porque aí quem fala isso é Jesus. E aí Jesus é a graça. É o novo evangelho. É a nova revelação. São as boas novas, as novas notícias. E nas novas notícias, sabe o que tem? Perdão. E aí, se eu estou em Jesus, eu não estou se eu estou na lei, eu mato. Se eu estou em Jesus, eu perdoo. O que você escolhe? Se eu perdoei, não tem divórcio. Continua a aliança. Vamos buscar o nosso cônjuge que está lá fora perdido. É o mesmo perdão que Jesus liberou para a mulher adúltera. Que os homens queriam fazer o que com ela? Apedrejar. Apedrejar até a morte, porque ela foi pega em adultério. Entendeu? E porque houve perdão, houve a liberação da vida e houve a restituição sobre a vida daquela mulher. Então é um outro caminho. Perdoa o seu marido. Perdoa. Que isso é uma outra coisa, Alessandra, que impede o descansar. A falta de perdão, sem dúvida. E aí, muitas vezes, porque eu não perdoei, eu não consigo descansar. Porque eu não me sinto livre, eu não me sinto leve para me descansar nos braços do Senhor. Porque a falta de perdão impede a minha conexão com Deus. Porque aí eu trago para a minha vida todos os pecados que eu cometi. Porque quando eu não perdoo, o Senhor também não me perdoa. Então eu perdi essa graça sobre a minha vida. Esse favor eu tiro de mim, porque eu não perdoei o meu cônjuge ou qualquer outra pessoa. E aí pensa numa pessoa carregando uma vida de pecado sobre ela. Quanto peso, quanta dificuldade. Os pensamentos ficam confusos, Alessandro. Eu não consigo andar bem, andar direito. Não consigo raciocinar. É a falta de Deus. É a falta do Senhor na sua vida. Por causa da falta de perdão que você não quer exercer sobre alguém que te feriu demais. Nesse caso, o seu cônjuge. E aí, se tá difícil esse perdão, busca ajuda, busca conhecimento, busca técnica, busca mais oração, jejum, mas sempre em relação a você e não em relação ao outro. É você perdoar por você e não pelo outro. O outro é outra história. O outro sempre é outra história. Entendeu? A única vida nesse momento que importa é a sua. Então é de você que você precisa cuidar. Até porque você não está bem. Então você precisa crescer, evoluir. Só depois que você estiver bem, de pé, firme, que você pode estender a sua mão para levantar quem está caído. O caído não levanta outro. Eu preciso primeiro me levantar, para depois eu ajudar o outro. Então, por isso, nesse momento, você precisa pensar e cuidar de você, especificamente de você. É isso aí. O que tem aqui no chat? Você consegue ler com a gente? Vamos lá. Hoje o Andes está em outra missão, não está aqui conosco. Vamos ler. Tem a Cris do Amaral dando bom dia. Bom dia, Cris. A Cris está dizendo que está fazendo o almoço ligada no canal. Uau, isso aí. Tem a Camila. Camila Loyola, ela diz assim, ó. Recomendo demais a todos os que não começaram do início o desafio. É uma verdadeira virada de chave. Vou me tornar membro VIP agorinha. Gratidão demais a vocês dois. Que Deus abençoe e prospere mais. Amém. Amém, Camila. Nós é que agradecemos o seu carinho e a sua disponibilidade em falar sobre o que está acontecendo com a sua vida. Tá bom? Gratidão. A Cláudia Áurea diz: a paz do Senhor Jesus, Ivan e esposa. Bom dia, Cláudia, paz. Bom dia, Cláudia. E a Andressa diz: olá, casal abençoado. Alessandra, no teu descanso, sentia que o Ivan estava voltando, mesmo com as circunstâncias contrárias? Porque tenho essa sensação, essa certeza sempre. Sempre. Por que eu tinha essa certeza? Porque eu estava descansando no Senhor.
Não porque eu acho que eu sou bonita pra caramba, beça. Não porque eu Mas acho que eu né? sou a última Coca-Cola do deserto. Não porque eu acho que, né, sou, né, a pessoa mais poderosa do mundo. Nada disso, gente, nada disso. Apesar, né, de eu ter autoestima, de eu me achar linda, jovem, rica, inteligente, maravilhosa, guardada as devidas proporções, eu me sinto tudo isso, eu me acho tudo isso, sem colocar o ego na explosão, somente por autoestima, né? Eu tenho autoestima, eu trabalho a minha autoestima porque eu sei que isso é muito importante. Mas longe de achar que eu sou a única pessoa do mundo, que eu sou a mais especial, né? Longe de achar essas coisas. De verdade, foi um descanso no Senhor. De verdade, foi o ouvir do Senhor. Então, foi uma promessa do Senhor e, mediante a promessa do Senhor, eu descansei. Descansei logo no primeiro momento? Não. No primeiro momento, eu me debati e quase me afoguei. Já contei para vocês. Foi uma semana, 5 dias aí, me debatendo, do tipo, como assim? O que está acontecendo? O que foi? O que foi? O que foi? E aí depois, vou viver minha vida de solteira, porque sou linda, porque sou jovem, porque sou rica, vou viver minha vida. E aí eu tive esse primeiro momento de debate, né? E provavelmente eu iria me afogar, né, gente? Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor me trouxe, me lembrou do meu posicionamento, da minha posição, e o Senhor falou claramente para mim a promessa dele. Então, nesse momento, né, eu revi algumas coisas que eu estava fazendo, eu me posicionei, porque eu estava meio que, né, para lá e para cá. Me posicionei diante do Senhor e aí, nesse momento, eu descansei em relação à restauração do casamento. Muito bem. E aí a Nildes Gomes diz assim: Paz do Senhor, casal, estou no deserto dentro de casa. Como descansar? Então, como descansar da mesma forma? Descansar da mesma forma. A questão é o seu comportamento no dia a dia, que é mais desafiador. Você não quer programar, Ivan, uma live falando do deserto dentro de casa? Porque o que é muito importante é o seu comportamento no dia a dia com ele. Uma coisa é descansar no Senhor, estou confiando no Senhor, vai dar certo, vai dar tudo certo, as coisas vão entrar em ordem, isso é uma coisa. Outra coisa é o seu comportamento no dia a dia. Isso é muito desafiador. Precisa buscar conhecimento, orientação do Senhor, orientação de quem tem algum conhecimento para passar por isso. A Nildes, se quiser, depois entra em contato com a gente no privado, conta exatamente como é que tá, o que está acontecendo, que a gente passa dentro do possível orientação. Também pode marcar uma consulta para que a gente tenha uma horinha ali para conversar, mas é muito mais sensível, né, Ivan, o comportamento no dia a dia, porque você está exposta, né? Eu diria o seguinte, se existe... Eu acho que quando a gente está no deserto, em qualquer situação, pedir ajuda é essencial. Mas quando o deserto é dentro de casa, eu acho que eu correria mais rápido a pedir ajuda. Por quê? Porque dentro de casa a gente tem algumas possibilidades que quando está fora não temos. Tem. Dentro de casa a gente tem algumas licenças espirituais que podemos agir que quando está lá fora não temos. Então, dentro de casa, corre e peça ajuda para ajustar logo, descobrir. Ontem, acho que esse final de semana, a gente recebeu uma mensagem lá em um dos vídeos que a pessoa fala assim: Ivan, por que a gente só descobre os canais de restauração depois que o marido foi embora, depois que a gente fez um monte de besteira, depois que já teve adultério, depois disso, depois daquilo? Nem sempre. Tem gente que descobre antes, mas não está naquele momento, sei lá, com o olhar totalmente focado para aquilo, né? Olhou porque doeu um pouquinho, foi ali pedir ajuda, mas não entendeu ainda que é a hora de tomar uma posição. E aí, muitas vezes, somos nós que temos que decidir. É agora.
vou tomar uma posição, tá? Se quiser conversar um pouquinho, Nilde, esse canal nós damos uma consulta gratuita para todos aqueles que quiserem conversar conosco, conhecer também como é o trabalho, né, diretamente. Então, a gente te dá uma consulta gratuita. É só mandar mensagem. A gente também recebe as histórias por e-mail e a gente responde os e-mails pontuando bloco a bloco. A gente também traz a resposta aqui, sem expor ninguém, sem falar do que é, mas a gente traz o assunto, porque quando a gente está trazendo para você, a gente pode estar alcançando muitas outras pessoas vivendo na mesma situação. Então, canal aqui para chegar tem. Isso aí. A Cláudia diz assim: Ivan, uma pergunta. Por que Deus está em silêncio se estou posicionada em oração? Não vou atrás, não procuro nas redes sociais e estou vivendo a minha vida. Então vamos lá, Cláudia. Se você diz que Deus está em silêncio, é porque você perguntou alguma coisa para Deus. E aí a questão, às vezes, é sobre o que eu perguntei ou o que eu pedi, qual é a resposta que eu quero. E se a resposta que eu quero não estiver alinhada com a vontade de Deus, ele não vai responder mesmo. Ou, aí no outro caso, ele responde o que você não quer ouvir. E aí eu não ouço, que aí eu não quero prestar atenção nisso. Não deve ser Deus. Tá? Ao contrário. Então, o que eu te oriento? Vamos entender se Deus não me ouve, não está me respondendo mesmo. Vá para o seu lugar de oração, para o seu quarto, e faça a seguinte oração a Deus. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida com esta situação que eu estou vivendo? E aí vamos ver se ele não responde realmente. Entendeu? Porque Deus fala, nós não estamos vivendo o tempo do silêncio. O Espírito Santo habita em nós. Então Deus fala conosco o tempo todo, todo dia. Gente, depois que você aprende a ouvir Deus, é ensurdecedor, porque ele fala o tempo todo. O tempo todo. É incrível isso. Incrível. Somos nós que fechamos os nossos ouvidos para Deus. No tempo da graça, Deus não fica sem responder ninguém. Muitas das vezes não é o que nós queremos ouvir. Ou a gente está tão ocupado com outras coisas que eu não presto atenção em Deus falar. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, ele fala o tempo todo. E ele fala. E às vezes a gente não percebe, né, Ivan? Sim. Às vezes a gente não percebe que Deus está falando. Vou anotar aqui porque é outro tema de live. Então anota aí. Não, anota lá embaixo do atendimento que eu fiz agora, porque aí assim eu sei. Tá? Dá um risco assim, escreve. Tá bom. Vamos lá. A Andressa diz: gratidão ao extremo. Vou voltar aqui e testemunhar ainda essa semana sobre o desfecho das entrevistas e qual emprego fiquei. Uhul! Já agradecendo os milagres e surpresas do Senhor. Isso aí, muito bem. Fantástico, fantástico. Amo muito tudo isso. Isso aí. A Sandra Vilar de Faria diz: bom dia, Deus vos abençoe sempre e infinitamente mais. Bom dia e gratidão, Sandra. E a Sandra diz: o tempo de Deus não é o nosso. Deus está trabalhando sempre. Sempre, é isso aí, sempre. Anotou os dois temas? Anotei. Então tá bom. Bom, queridos, é isso por hoje. Amanhã temos live às 7 horas da manhã, o 6º dia de gratidão ao máximo. Participe. Se você ainda não participou, preste atenção. Não, Ivan, perdi as outras 5. Preste atenção. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo Restaurar. Entra lá no grupo agora. Pronto, primeiro passo. Segundo passo, as lives ainda estão aqui, estão gravadas, estão no canal. Estão disponíveis, vão ficar disponíveis por alguns dias. Então vá lá e assista. Ivan, hoje só deu para assistir 2. Entra amanhã ao vivo. Porque o ao vivo tem uma energia diferente. Então entra lá no ao vivo e recebe o que tiver para você
amanhã. Depois você volta, assiste a 3 e a 4, depois a 5, coloca em dia e você vai entrar nessa rota de milagres que serão gerados graças à gratidão. Não perca o seu tempo, porque tem acontecido maravilhas nesse tempo. Quem está lá participando sabe, vocês ouviram aí a Andressa, ouviram a Camila, né? Tantas outras pessoas que estão lá participando e que a gente tem recebido no privado um monte de depoimento de mudança, de virada de chave na vida delas, tá bom? Então vai lá para o grupo e a gente se vê amanhã às 7 horas lá no 6º dia de gratidão ao máximo e depois às 11 horas aqui. Amanhã nós vamos falar de como o homem busca a mulher que saiu de casa. É isso aí, homens. Amanhã a live é para vocês. Então começa a divulgar isso. Se você conhece algum homem que está no deserto, avisa para eles. Amanhã o Primícias do Casamento vai fazer uma live para os homens. Venham vocês também, mulheres, para vocês entenderem como se comportar diante de um homem macho que vai buscar a sua esposa, tá? Um homem na sua essência, na vibração masculina do homem. A gente vai falar amanhã sobre isso. E tragam eles, convidem eles para estar aqui conosco amanhã. Live para os homens às 11 horas. E não se assustem com a imagem da live, porque tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Agora, se você prestar bem atenção na imagem, você já vai entender muita coisa. É isso aí. A Cláudia está dizendo aqui, eu não me coloquei direito, eu digo em silêncio do outro lado. Eu não vejo nada do lado de lá. Mas, Cláudia, não tem que ver mesmo, não. Do lado de lá, você não tem que ver nada. Você só tem que confiar no Senhor. Do lado de lá, Cláudia, a única notícia que tem que chegar, o único movimento é, ele está voltando. Olhei de longe, estou voltando. Lembra de Elias, do servo de Elias, lá em cima da montanha? Ei, você está vendo alguma coisa? Eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, se prepara porque vai chover. É isso. A notícia que tem que chegar lá é, terminou, está voltando, saiu de casa, foi para a casa dos pais, está arrependido, está vindo. Essa é a notícia. Mas quando ela chegar, é porque já está acontecendo. Tá bom? Não precisa ter notícia nenhuma de lá por enquanto. Você está vivendo o processo. E em algum momento, as notícias vão chegar. E quando você vê, ele está dentro de casa. É assim. É o processo. Tá bom? Do lado de lá é silêncio mesmo. O Senhor está te resguardando. E isso é muito bom. Ok? Entrou a mensagem. Por testemunho próprio, Cláudia não põe as mãos. Não precisa ver nada. Pronto. A Sandra completou para a gente. Não precisa ver nada. Isso aí. Bem, queridos, bom dia para vocês. Bom almoço. Uma boa tarde. E amanhã a gente se vê aqui de novo. Tchau, tchau. Até Fique com amanhã. Deus.